Bom dia a todos, saudar os senhores parlamentares, senhoras e senhores que nos assistem pela TV Câmara. Bom dia a todos os senhores e senhoras presentes ao nosso plenário. Eu venho a essa tribuna, presidente, para registrar apanhado sobre o que tivemos na última quinta-feira nesta casa, presença do secretário de Serviços Urbanos, Luiz Vanderlan, o qual, ao nosso convite, veio conversar com os parlamentares, esclarecer qual a situação, qual o cronograma que teria de trabalho e qual o conhecimento que o secretário, que tomou posse quase há um mês, referente à Secretaria de Serviços Urbanos. E nós, com o objetivo de poder também mostrar a situação da cidade, porque tivemos as chuvas agora no período de setembro passado e tivemos vários pontos na nossa cidade, os bairros que ficaram alagados, de modo especial lá na nossa Zona Norte. E nós trouxemos secretários para ver essa situação, para cobrar uma posição pós-chuva da Prefeitura, porque a gente sabe da intempéries, foi um volume muito grande de pluviométrico que choveu. Agora, o problema é o depois. E por isso que a gente tem que estar... E quem está lá no dia a dia, nos bairros e vilas, são os parlamentares. E aí, me surpreendeu a situação da estrutura que a Secretaria de Serviços Urbanos tem, que é uma estrutura que não contempla toda a dimensão da nossa cidade para trabalho. E, de modo muito especial, sobre os alagamentos, o nosso papel é esse aí. E aí eu queria pedir para a TV Câmara mostrar para mim ali as imagens, porque agora faz uma semana que não está chovendo. E ali se chama-se Piscinas ao Ar Livre, lá na Ilha da Páscoa e na Rota do Sol. Uma semana depois que pararam as chuvas, infelizmente, a situação que os moradores estão enfrentando lá na Rota do Sol e na Ilha da Páscoa. E aí eu só trouxe as imagens porque eu preciso registrar isso. Esse é o papel dos parlamentares, que representam o povo, e muitas vezes o povo não tem acesso lá ao poder executivo, à prefeitura, então nós fizemos esse trabalho. Nós tivemos ontem lá com a equipe da TV Câmara para filmar, e já indicamos para o secretário, e aí sim eu quero complementar aqui para dizer, e também cumprimentar pela atitude do secretário de Serviços Urbanos, através da regional lá da Zona Norte, que após a gente mostrar essa situação, o secretário já mandou a equipe para lá, estão trabalhando, e nós esperamos que possam realizar o trabalho que a população precisa e quer, lá na Ilha da Páscoa e Rota do Sol. Mas ainda eu preciso registrar, vereador Ivo Duarte, sobre a situação do contrato da limpeza urbana, pois a gente vê essas situações e cobra da prefeitura, e a gente precisa entender e estarmos atentos, e o vereador Marcos Cunha também já tem acompanhado essa pauta, sobre a questão do contrato da limpeza, bem como o que é pago, o que é feito e alguma coisa nessa situação. Porque nós temos, um exemplo, 700 quilômetros de valeta e os bairros ampliando, de modo especial lá para a Zona Norte. Mas a prefeitura contratou 150 quilômetros por mês. E o secretário nos afirmou que ele não tem condições de fiscalizar. Então, nós temos que estar... Nós, que somos os fiscais do Poder Executivo, temos que estar lá na ponta fiscalizando essa situação. Temos 500 metros quadrados de roçado. A cidade tem 4.000 metros. Então, e mais ainda especial a questão da varrição, que são 6.000 quilômetros de varrição. Uma cidade... Então, nos preocupa essa situação e nós temos que cumprir o nosso papel fiscalizador e acompanhar. Agora, nós temos que registrar, também eu quero registrar, que eu não entendo como a prefeitura conseguiu fazer um contrato desta forma. Em vez de contratar homens
para produzir o serviço, foi contratado quilômetros, metros. E aí não tem como atender. Não tem como atender e a população cobra de cada um dos parlamentares. É só ver o número de requerimentos que é apresentado diariamente, porque a situação é preocupante. Então, nós esperamos que o secretário de Serviços Urbanos que tomou posse e se demonstrou uma pessoa muito tranquila, que quer trabalhar, vereador Anderson, possa refletir sobre o contrato da limpeza urbana e possamos dar um direcionamento, porque agora a gente vem a temporada alta de novembro a março, e se nós continuarmos com as mesmas condições de homens e não ampliarmos, nós teremos uma grande dificuldade durante o período de verão. Não dá para a gente ter 700 quilômetros de valeta e ser contratado 150, aí eu tenho que, não é defender, a culpa não é da empresa, aí a culpa é do contrato. A culpa é do contrato. Não dá para termos 4.000 metros quadrados de roçado e a gente contratar 500. E os outros 3.000 metros, 500, quando será feito? Presidente, queria conceder uma parte ao vereador Anderson Garcia. Oi. Não, eu queria também colaborar nesse comentário e dizer que não dá para se cobrar, como o senhor falou, mais do que está contratado. É igual um contrato de trabalho. Eu contrato uma pessoa por 8 horas, ela vai fazer as 8 horas e depois deu. O a mais é hora extra. O a mais é agregar o contrato, agregar valor, agregar quantidade. Agora, essa história de culpar a empresa pelo não serviço prestado, não, isso não. O dono da empresa esteve aqui na Câmara, nos explicou que o contrato é deficitário em termos de quantidade, né? E a gente tem que aumentar, sim, o contrato. Além do mais, nós temos um secretário nesse governo que demora 2 meses para pagar a fatura. Às vezes eles trabalham 1 mês sem receber. E mais, tem que ressaltar a condição de trabalho que essa empresa dá para os seus funcionários, que é muito boa, transporte, alimentação, não tem uma ação judicial contra eles, ou seja, a culpa não é da empresa, isso está claro. A culpa é de um contrato que é menor do que a demanda da cidade. Essa é a questão principal. E aí eu me somo a essa força de nós irmos à prefeitura e ao secretário e mostrar essa questão desse contrato para que a gente possa aumentar e possa estar oferecendo para a população um serviço de melhor qualidade. Era isso, vereador. Obrigado, vereador Anderson. Então, nós precisamos, sim, rever essa situação. E o último tema, senhores presidente, de modo especial, vereador Ademar Onel, pela sua experiência, eu quero fazer uma cronologia aqui, referente ao Conselho Municipal de Transporte. Porque o prefeito Eduardo está, mais uma vez, cometendo uma atrocidade referente ao processo licitatório do transporte. Pois, está no jornal Diário Popular, ele até botou uma cronologia também, com as datas de todas as reuniões. O prefeito, em junho, lança o edital, reconstitui o Conselho, em junho, Municipal de Transporte, com 2 erros. Não inclui a Câmara de Vereadores, que está na lei, teria que cumprir, inclui a UPACAF, e a lei diz que quem faz parte do Conselho é UPACAB, então tem erro, são 2 pessoas jurídicas diferentes. O Conselho se reúne, dá posse, elege o regimento e recebe o parecer, dá o parecer favorável sobre a licitação do transporte coletivo. Isso em junho e julho. Em agosto, a Câmara ganha uma liminar para poder, 13 de agosto, entrar para o Conselho. Vamos à reunião do Conselho, eu e o vereador Ricardo Santos. O prefeito estava presidindo a reunião, nós explicamos para o prefeito, está errado, a UPACAB está fazendo parte, ela não é... Está difícil, presidente. Mínimo de respeito. Mínimo. Para o povo, que está ali, não para mim, para o povo. Então, o tema que nós tratamos é de extrema importância. Mexe em toda a cidade. E vai ter paralisação do transporte, tem aumento, os empresários não querem dar, e aí a cidade para, e aí vão estar todo mundo aqui. Então é um tema importante.
A licitação, como eu estava falando, presidente, para concluir, gostaria que o senhor computasse meu tempo, foi atrapalhado pelos senhores parlamentares. Fomos à reunião em 13 de agosto, indicamos para o prefeito está errado, vai ser viciado o processo, a UPACAB não faz mais parte. A UPACAB não existe. O prefeito reconhece, suspende a reunião, ele estava presidindo. Depois, em 20 de agosto, o prefeito ganha a liminar, a Câmara sai do Conselho, o prefeito está presidindo a reunião novamente e diz o seguinte para nós, lá está gravado, está no jornal também. Vamos esperar a decisão da Procuradoria sobre os atos da UPACAB. Dia 2 de setembro, o procurador, doutor Carlos Diniz, dá o parecer, senhores parlamentares. Os atos dos conselhos estão todos suspensos por erro, porque a UPACAB votou no regimento e porque a UPACAB elegeu o presidente do conselho. E a UPACAB não existe, então suspenderam todos os atos. 2 de setembro. Nova decisão, tira a UPACAB, dia 15 em setembro, uma nova reunião, elege a nova diretoria, tem que fazer o regimento, os conselheiros reúnem, elegem, fazem o regimento. Nisso, recebem de presente do prefeito um decreto dizendo que, acusando o conselho, essa é a intolerância do prefeito, intolerante, dizendo que o conselho é que não quis dar parecer. Está aí nas matérias. Para concluir, vereador. Vou concluir, o tema é importante, presidente. Vou concluir, o tema é importante. O senhor deveria estar debatendo esse tema, porque tem 85 mil idosos que vão precisar do transporte coletivo, presidente. Perca tempo na tribuna, vereador. Presidente. Seu tempo regimental já acabou. Respeite... Para concluir, presidente. Para concluir, presidente. Tranquilidade é um tema que mexe em toda a cidade e eu não quero que depois acuse a Câmara. Porque nós estamos dizendo, está errado, o prefeito está dizendo, eu quero fazer, mas não faz. Passou por cima do Conselho, sem o parecer do Conselho, vai fazer o edital de licitação. E ainda, presidente, para concluir, eu estou apresentando o requerimento, convidando o ex-prefeito Fetter para vir à casa falar sobre as indenizações. Porque o Paulo Osório, quando estava no governo Fetter, mandou dar 100 milhões de indenização. Agora o Paulo Osório, que está no governo Eduardo, diz que não tem mais indenização. Então o Fetter tem que vir aqui saber se tem indenização ou não. Porque se não tem indenização, o Fetter botou 100 mil reais da nossa cidade no ralo. Ele contratou uma empresa para fazer. E nós não vamos tolerar isso. Será responsabilizado, receberá o convite. Muito obrigado, meu presidente, decano, líder, maior. Esse tema, Vossa Excelência, tem se dedicado muito. Muito obrigado, vereador.